Olá a todos, bem-vindos ao Mato Cessa. Vou resolver neste vídeo o item número 5 da prova modelo 6. Diz-nos o seguinte: na figura estão representados, no referencial x ou y, o triângulo A ou B e ainda o gráfico da função f, cujo domínio há de ser o intervalo de números reais de menos 5 a 5. A função f aparece aqui definida por dois ramos. No intervalo de menos 5 a 0, a expressão é dada por menos x a dividir por 2. E para valores x compreendidos entre 0 e 5, a expressão é aqui o produto entre a elevado a menos x e o seno de x, mais então 6 unidades. Os pontos A e B deslocam-se sobre o gráfico da função f, de modo a que o ponto A tenha abscissa positiva, ou seja, a abscissa do ponto A de pertencer aqui ao intervalo de 0 a 5, e as abscissas dos pontos A e B são simétricas. Portanto, se eu definir aqui a abscissa do ponto A como sendo um certo valor de x, a abscissa do ponto B, se é simétrica, há de ser então menos x. Existe uma certa posição desses pontos A e B, de modo que o triângulo A ou B é retângulo aqui em O. Para essas posições dos pontos A e B, termine recorrendo à calculadora gráfica à área do triângulo. Ou seja, para nós descobrirmos aqui a área do triângulo, nós vamos precisar das coordenadas, quer dos pontos, quer do ponto A, quer do ponto B. Para terminarmos então as coordenadas, por exemplo, se soubermos as coordenadas do ponto A, temos a abscissa do ponto A, sabemos que a abscissa do ponto B é simétrica e depois podemos usar ali a função f no intervalo de menos 5 a 0, substituindo a abscissa do ponto B para determinar a respectiva imagem. Agora, como é que nós vamos equacionar o problema para conseguir descobrir as coordenadas aqui do ponto A? Reparem no seguinte, a ideia que eu vou aplicar aqui é a seguinte: nós sabemos que a reta OA terá que ser perpendicular à reta OB. Mas podemos dizer o seguinte, podemos dizer que o ponto A há de resultar da interseção da reta OA, intersetada então com o gráfico da função f. Portanto, se eu conseguir definir a reta OA por uma condição, eu depois posso intersetar analiticamente a expressão algébrica da função f no intervalo de 0 a 5 com essa condição algébrica que define a reta OA. Então, as coordenadas do ponto A vão ser obtidas desta forma. Para este efeito, vamos precisar então definir a reta OA e sabemos o seguinte. Reparem que no intervalo de menos 5 a 0, a função f, o seu gráfico é uma reta, que acaba por ser aqui esta reta OB, visto olhando ali para a expressão, uma função polinomial do primeiro grau, cujo gráfico é uma reta, quer dizer, que há de ser um segmento, porque temos ali alguma limitação em termos de domínio. Então podemos dizer o seguinte, a reta OB, ela é definida como y igual a menos, eu vou até destacar, um meio de x. Reparem que se o triângulo é retângulo em O, nós podemos dizer que a reta AO, ela é perpendicular à reta OB. E nós sabemos aquela relação entre declives de retas perpendiculares. Perante isto, nós podemos dizer que o declive da reta OA vezes o declive da reta OB, e isto terá que ser necessariamente igual a menos 1. Portanto, se nós temos o declive da reta OB, que é menos 1 meio, o declive da reta AO há de ser o simétrico do inverso. O inverso do meio seria 2, o simétrico de menos 2 seria então 2. Portanto, o declive da reta AO é igual a 2, logo podemos então definir a reta OA como y igual a 2x. Sendo assim, a equação que nos vai permitir resolver o problema há de ser f de x igual a 2x, e isto considerando então os valores x no intervalo de 0 até 5. Esta há de ser então a equação que nos há de permitir determinar as coordenadas do ponto A. Vamos então resolver isto graficamente. Eu vou colocar aqui no gráfico uma das funções, será a função f de x. Num segundo gráfico vou colocar então aqui num y2, isto será um y1, vou colocar a expressão y igual a 2x e vou então fazer a interseção destas duas funções graficamente.
Eu utilizei aqui uma aplicação online, que é Desmos, que nos permite fazer gráficos online e depois determinar pontos de interseção, ou então máximos, ou coisas desse tipo. A representação gráfica está aqui. Reparem que a equação que nos resolve o problema há de ser f de x igual a 2x, e isto com x compreendido entre 0 e 5. Logo aqui no gráfico eu tenho a função f, representada aqui a vermelho, tenho a reta de equação y igual a 2x, o ponto A resulta da interseção desses dois gráficos. Portanto, eles aqui pedem-nos apresentar as coordenadas do pontos A e B arredondada às décimas. Eu peço aqui desculpa, não seria às unidades, mas sim às décimas. Sendo assim, as coordenadas do ponto A ficam 3 e 6. Quanto às coordenadas do ponto B, reparem que o nosso ponto B pertencia aqui ao gráfico da função f, mas a este ramo onde o x está compreendido entre menos 5 e 5. As coordenadas do ponto B vão ser simétricas das coordenadas do ponto A, seja menos x, e depois ali substituindo menos x, né, considerando x como a abscissa do ponto A, e depois ali substituindo passaríamos a ter então x sobre 2. Isto talvez fosse melhor definir aqui as coordenadas do ponto A como A e menos A, mas vai dar ali ao mesmo. Portanto, o ponto B, a abscissa há de ser simétrica, menos 3, e depois teríamos então 3 meios relativamente à ordenada do ponto B. Para fazermos então o cálculo da área do triângulo, eu vou dizer então que a área do triângulo ABO seria então dada pelo comprimento de AO vezes o comprimento de OB, tudo a dividir por 2. Reparem que o comprimento da ATO podemos aplicar a forma da distância, ou então fazer assim aqui, aplicar o teorema de Pitágoras. Reparem que a distância da ATO seria simplesmente raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 6 ao quadrado dá 36, 3 ao quadrado é 9, portanto, havemos de ter raiz quadrada de 45. Já relativamente ao ponto B, podemos fazer analogamente a mesma ideia. Nós temos a abscissa do ponto B, temos também a ordenada, podíamos criar aqui um triângulo retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras. Sabemos que este cateto vale 3, este cateto valeria 3 meios, portanto, o comprimento do ATB há de ser raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 3 meios ao quadrado. Bem, efetuando aqui os cálculos, isto daria raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9, mais então 9 quartos, reduzindo ali ao mesmo denominador, multiplicando por 4, obteríamos 36 mais 9, o que dava 45, e havemos ter então raiz quadrada de 45 quartos. Podemos decompor um bocadinho e escrever então como raiz quadrada de 45 a dividir por 2. Voltando então para a finalização do exercício com a área do triângulo ABO, isto seria então igual a raiz quadrada de 45 vezes raiz quadrada de 45 sobre 2, tudo a dividir por 2, colocando então na calculadora e aproximando essa área às décimas. Obtemos então um valor aproximado às décimas de 11,3 e teríamos assim o problema resolvido. Fico-me então por aqui, volto já de seguida para mais um vídeo. Até já.